Essa questão que você traz aí, é como na pergunta: "Como ser feliz?" Ou "Como ter paz?" Ou "Como encontrar a liberdade?" Ou "Como encontrar o amor?" Nós temos, assim, várias perguntas e a gente faz uso dessas expressões, dando a elas um significado muito particular. Para cada um nessa sala, a ideia felicidade, porque é uma ideia, é uma sugestão, é uma opinião, é uma conclusão particular. Então cada um aqui tem o que teria como entendimento, que chamaria de felicidade, ou amor, ou paz. No entanto, a vida como ela está acontecendo, não existe nada separado da vida como ela acontece. Nós ficamos nesses critérios do que é bom e do que é ruim, do que eu quero e do que eu não quero, do que eu desejo e do que, na verdade, eu preciso ver bem distante de mim. Mas isso ocorre porque a gente carrega uma ilusão, a ilusão de que a vida como ela está acontecendo, ela está separada de mim. Repare que uma outra pergunta antes era encontrar a felicidade, encontrar a paz, encontrar o amor, e também encontrar Deus. Como encontrar Deus? Um dia alguém estava procurando a luz de um poste, estava procurando sua chave. Alguém perguntou: "O que você está procurando?" Ele disse: "Estou procurando minha chave." Aí o outro perguntou: "Mas ela está aí?" Ele disse: "Não, ela está dentro de casa." Aí o outro perguntou: "E por que você está procurando ela aí?" Ele disse: "É porque aqui tem luz." Compreende? Aqui tem luz. A nossa busca, a nossa procura por alguma coisa, é porque a gente imagina a facilidade de encontrar ali, ou desse jeito, ou nesse formato que a gente projeta. Então a gente projeta encontrar o amor da forma mais fácil, porque tem luz. A gente acredita que vai encontrar o amor em relacionamentos, a paz nas relações com as pessoas. A gente vai encontrar Deus lendo livros espirituais, é onde tem luz, não é? Ouvindo palestras, ensinadores nos ensinando como encontrar Deus. Tem luz, a gente está lá, mesmo que seja o lugar errado. Mas se tem luz, a gente está lá. A gente passa uma vida inteira assim. Aonde é que tem luz? Nas mesquitas, nas igrejas, nos templos, nos encontros religiosos. Lá tem luz, tem ensinamento, tem práticas místicas, tem rituais, tem cerimônias. Lá tem luz. Então lá eu vou encontrar Deus. Só que você não perdeu sua chave aí. Nós estamos assim. A gente passa uma vida inteira procurando a chave porque tem luz, mas a chave está dentro de casa. A gente está no lugar errado, no momento errado, na hora errada.
Nós queremos encontrar Deus. A ciência da verdade revela aquilo que aqui está presente, que está fora do tempo. Isso é a realidade divina. Se está fora do tempo, você não pode encontrar isso no tempo. Nós temos aqui dificuldades enormes. Estamos lidando com algo fora do tempo e queremos encontrar isso no tempo. A gente quer encontrar isso no futuro. A ideia é que isso está lá, em algum lugar. Então a gente tem um lugar, é o lugar errado, como a chave, sendo procurada no lugar errado. A gente tem um tempo para encontrar, então o tempo é depois. Isso não está aqui. Não faz parte desse momento. Não, a realidade divina, aquilo que é onipresente, onisciente, onipotente, que transcende tudo, não pode estar aqui. Tem que estar em algum lugar. Então, você vem e pergunta como encontrar Deus. Você quer uma fórmula, você quer um lugar, você quer um tempo para realizar isso. Você está procurando a chave no lugar errado. A realidade está aqui presente. Ela se revela quando descobrimos a verdade daquilo que aqui se mostra quando não há mais o tempo. O problema é que estamos vivendo no tempo. Todo o nosso modelo de ser alguém, de ser uma pessoa, está na vida particular de um tempo. Olhe para sua cabeça, como alguém aí pensando, você está sempre, constantemente se ocupando com o que já foi e com o que será. Repare, a mente em você é o lugar errado, é a posição errada. Ela está colocando você como alguém presente no tempo. Os nossos pensamentos, eles não lidam com o que é, eles lidam com o que já foi. Observe em você isso. Você faz uso do pensamento para lidar com o que é, não é com o que será. Quando você tem um projeto de trabalho, você não está lidando com o que será? No momento, a ação está acontecendo. A ação é algo diferente do projeto, é algo diferente do pensamento. A ação acontece agora, aqui, nesse instante. Mas o projeto é para daqui a 1 minuto, daqui a 2, é para o futuro. Então, o pensamento em nós, ele funciona ou no passado ou no futuro. No futuro, que o pensamento projeta, que é a imaginação, isso nós chamamos de mente. A minha mente. Quando você diz minha mente, do que exatamente você está falando? Você tem um modelo de pensamento para lidar com o passado ou com o futuro, não com esse instante. Esse instante não é o pensamento que prevalece, e sim a ação. Repare, você está assentado aí. A ação predomina. É a ação de sentar. Você está escutando. É a ação de escutar. Você está sentindo tudo que está ocorrendo aqui. Temperatura do ar, tudo. Há uma resposta neurológica às palavras. É um sentir. Tudo nesse instante.
É o pensamento na sua cabeça que fala do futuro ou fala do passado. Não lida com o momento, não lida com o instante. Assim, no pensamento, estamos procurando ter esse encontro com a verdade, esse encontro com Deus e com a sua vontade. Não existe tal coisa como esse Deus que a mente imagina. E não existe tal coisa como uma vontade, a não ser para esse Deus que a mente projeta. Isso é imaginação. É um modelo de pensamento para o amanhã, colocando alguém desempenhando esse papel, deixando esse, entre aspas, Deus feliz, porque ele fica feliz com quem o obedece. Assim, na imaginação, estamos criando tudo isso. Mas qual é a realidade disso? Qual é a verdade disso? A verdade disso é que você está imaginando coisas a partir da pessoa, que também é uma imaginação. Porque o que temos presente aqui é a vida. A vida é essa soberania, é esta presença, é este absoluto, é este indescritível, é esse inalcançável, é esse mistério. Então, quando você tem o projeto de encontrar Deus, o projeto de ser feliz, o projeto de ter paz, é um projeto do pensamento. Isso não lida com a realidade do momento, isso não revela a verdade sobre Deus. Isso não revela a verdade sobre a paz, não revela a verdade sobre o amor. Tudo isso está na fantasia. Veja, por que acreditamos em tudo isso? Por que sustentamos tudo isso? Porque isso nos foi ensinado. Esse é o nosso modelo de pensar. Nesse modelo de pensar, você existe como alguém que veio do passado e está indo para o futuro. Então, o pensamento é o que prevalece nas coordenadas da sua história. Mas a sua história é uma história de fantasia, de uma identidade que só se mostra real quando o pensamento está presente em seus projetos. Não existe tal coisa como alguém presente aqui nessa sala, a não ser que o pensamento, em desconforto, lhe mostre alguma coisa que está faltando para você. Então, quando o pensamento surge, a ideia de alguém surge. É a presença do pensamento que lhe dá a sugestão de um passado ou de um futuro, ou de alguém no presente. É a presença do pensamento que cria a filosofia, a teologia, a, a história. É a presença do pensamento. O pensamento está construindo tudo isso. O pensamento lhe dá a ilusão de uma identidade pensando. Então, qual será a verdade desse real encontro com Deus? Não pode ser alguém tendo esse encontro. Necessariamente precisa ser uma revelação fora desse contexto de modelo de pensamento, onde o pensador se torna um elemento central na experiência do pensar. Então, o que é esse real encontro com Deus? É a revelação de que não existe tal coisa como alguém aqui presente. Então, quando é que esse encontro ocorre? Não é quando. Aquilo que aqui está presente é a realidade.
quando não há mais a ilusão de alguém. Porque se compreender, porque essa base que é aprender sobre nós mesmos, aprender, sobre como se conhecer, aprender sobre o autoconhecimento, porque isso é fundamental. Porque isso lhe dá a visão clara de que não existe alguém. A investigação da natureza do eu não lhe coloca diante dele, lhe faz compreender que não fica alguém como esse eu. Há uma percepção, mas não de alguém que percebe. Há uma compreensão, mas não de alguém que compreende. Há um olhar, mas não de alguém que olha. Então, o que é esse encontro com a vida? O que é esse encontro com a felicidade? Na pergunta como encontrar a felicidade? O que é esse encontro com a verdade? Esse encontro é a presença daquilo que aqui se revela, quando o eu não está, quando a pessoa não está. E talvez você pergunte, mas o que é esse, o que você quer dizer com esse eu não está? Com essa expressão, quando a pessoa não está. Pessoa é o pensamento. Quando é que você se dá conta de estar presente? Não é quando está se ocupando com uma memória? Quando é que você usa o pronome eu? Ou sente ser esse eu? Você sente ser esse eu quando há algum desconforto. Quando é que você sente que é uma pessoa preocupada? Não é quando o desconforto da preocupação e do pensamento preocupante, aflitivo, está presente? Quando é que você sente que é uma pessoa? Não é quando uma tristeza está presente para alguém triste? Quando é que você sente que é uma pessoa? Não é quando o medo está presente que você diz: "Ah, o que eu faço?". Você não se dá conta de alguém que tem medo quando o medo não está, de alguém preocupado quando a preocupação não está. Você não se dá conta de alguém pensando quando o pensamento não está. Não é razoável dizer isso? Não é muito claro isso? Quando é que você se dá conta de que está amando alguém? Não é quando esse alguém é uma lembrança para você? Mas reparem a falácia disso. Esse alguém é uma lembrança. É esse alguém que você ama? Esse alguém está lá porque a lembrança está aí? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: você está aí porque o pensamento está aí, tendo a lembrança? A terceira pergunta: isso é amor? Então, aqui nós nos deparamos com algo desafiador, que é nos despirmos de todas essas crenças, de todos esses conceitos que nos foram dados. O seu encontro com a realidade, o seu encontro com a verdade, o seu encontro com a felicidade, o seu encontro com o amor, com a fonte suprema de toda a provisão. Alguns de vocês têm a preocupação com o futuro, porque nos disseram que é com o plano, é com o planejamento, é com o método certo, com a técnica que irá funcionar, que o futuro será transformado. Para mim,
Estou indo para o futuro. No futuro serei feliz, no futuro serei próspero, no futuro eu terei o amor, no futuro eu encontrarei Deus, eu encontrarei a paz. E ninguém para investigar isso, que não existe tal coisa como o futuro se separando desse instante. Porque se a gente fala de causa e efeito e a gente separa, a gente entra no equívoco aqui. Porque o futuro, ele não pode ser diferente. Se ele é o efeito, ele não pode ser diferente de sua causa. E se existe tal coisa como o futuro, sua causa está aqui agora. Quem é que nos fala dessa separação entre causa e efeito, se na verdade não há nenhum futuro ou efeito sem sua causa, e essa causa é agora? Mas por que separamos isso? Quando fica claro que não há separação entre causa e efeito, fica muito claro que não há separação entre o agora e o futuro. Portanto, se a realidade está no futuro, por que ela não estaria agora aqui? E se ela não está agora aqui, sendo a causa, como o efeito, que é o futuro, seria diferente? Então, acompanhe a base disso. Quando a gente fala em um futuro feliz, ele não pode estar separado de um presente feliz. Se a gente começa com um presente infeliz, jamais haverá um futuro feliz. A gente só pode ter o futuro agora, porque o efeito não pode ser diferente de sua causa. Então vamos logo compreender isso. Se você vem a mim e pergunta assim: como posso realizar a prosperidade? Realize ela agora. Porque ou ela é realizada agora, ou ela jamais será realizada. Porque não existe tal coisa como uma causa diferente do seu efeito, um efeito diferente de sua causa. Não existe tal coisa como um futuro diferente desse momento. Deixa eu dar um outro exemplo para ver se fica mais simples. Por exemplo, aprendemos na vida religiosa que para merecer o bem divino, o bem de Deus, temos que fazer o bem. Nós temos que fazer o bem para merecer o bem divino. Mas nós ficamos na teoria de fazer o bem para merecer o bem divino. Esqueça a ideia de merecer o bem divino e seja bom. Não fique na ideia de fazer o bem, apenas permaneça livre de fazer o mal. Permaneça livre da ideia de fazer o bem e viva essa bondade aqui e agora. Nada de alcançar no futuro o que você não tem aqui, nesse momento. Mas veja, nós estamos vivendo no campo das ideias, no campo das crenças, no campo das teorias, no campo dos pensamentos. Então, encontrar Deus é no futuro, ser feliz é no futuro, prosperar é no futuro, o amor acontecerá no futuro, a paz acontecerá no futuro. Ser bom, eu serei bom amanhã. Fazer o bem, eu farei o bem. A ideia é sempre futuro. Se aproximar desse momento, se aproximar da vida, soltando a ilusão de uma identidade, que é esse alguém, que é esse movimento do pensamento que está nesses projetos, é se deparar com a verdade desse instante. Tudo que nos interessa na vida, de verdade,
Aqui e agora é viver isso. E, no entanto, a gente está projetando isso para depois. A gente está fazendo isso o tempo todo. A verdade é algo presente. Nós podemos chamar essa realidade ou essa verdade de Deus, de amor, de paz, de liberdade, mas é algo presente. E é aqui que isso se revela. Quando o pensamento não está, quando o modelo da mente não está. A mente que vive nesse padrão de passado, presente e futuro. A mente que vive nesse padrão de divisão entre o que é e o que será, entre causa e efeito. Tudo é aqui, tudo é agora, tudo é neste instante. O que nos dificulta, o que nos complica a vida o tempo todo é o nosso modo de pensar e sentir sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre a vida. O que cria real dificuldade para cada um de nós é a nossa forma de lidar com a mente dentro dessa programação que ela tem. Ela é uma mente presa a padrões em que nós fomos educados para viver. Então nós temos uma mente condicionada, uma mente presa a esse modelo, a esse velho modelo de pensamento. O rompimento com isso requer esse estudar quem somos, estudar como estamos funcionando. E assim nós soltamos toda essa ilusão, todo esse modo de sentir sobre tudo isso, de pensar sobre tudo isso. Então isso se dissolve. Assim nós aprendemos a lidar com o momento, a lidar com esse instante, sem esse velho modelo de pensamento. Ok? Vamos ficar por aqui. Sem autoconhecimento não há real meditação. Esse autoconhecimento é a tomada da ciência da verdade daquilo que é, aqui e agora. E não daquilo que o pensamento idealiza ser, ou por uma técnica, ou por uma prática, ou por um sistema, está trabalhando para conseguir chegar lá. Nada disso funciona.